livro de Mateus, tá certo, gente? Tem cada palavra maravilhosa, meu Deus. Mas vamos aqui, Mateus 15, tá certo? Vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 15, do versículo 1 ao 20, é top, menina. Mas vamos ler aqui Mateus 15, 21, que vai falar da mulher cananeia. É uma palavra bastante conhecida, mas Deus, a palavra do Senhor se renova a cada dia, tá certo, igreja? Então vamos lá, olha só o que a palavra do Senhor vai nos falar nessa noite. Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21, vai nos falar assim da mulher cananeia. Partindo Jesus dali... Gente, o fundo musical tá muito alto? Acho que tá. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tirom e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Para quem não sabe, os cananeus, eles eram os antigos inimigos de Israel. Eles eram inimigos do povo de Israel. Era um povo perverso, um povo que ocupava a terra prometida quando Abraão chegou ali. Era um povo que se considerava mesmo inimigo do povo de Israel. E nós, aqui, a nossa geração, nós somos o povo de Israel. Então ali os cananeus, eles eram um povo que eram inimigos do povo de Israel. Então ali eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha só, aquela mulher cananeia, ela vinha de uma certa região, já bem bastante, de uma longa distância já de Jesus, e ela clamava em alta voz. Ela clamava, ela gritava e pedindo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu me posicionando agora diante desta mulher. Essa mulher, ela gritava, ela clamava, ela pedia: Senhor, tem compaixão de mim. Quando essa mulher, ela olha para o Senhor e pede ao Senhor para que o Senhor venha ter compaixão dela, porque a filha estava horrivelmente endemoniada, ali ela não pensou ligeiramente pela filha dela, mas ela pediu ao Senhor para que o Senhor viesse ter compaixão dela. Olha só, pega a visão para a tua vida, porque muitas das vezes acontece algo com nossos filhos, acontece algo com nossos parentes, acontece algo no meio da sua família para poder tocar em ti. O Senhor, Ele nos desperta fazendo com que algo que está acontecendo no meio dos teus é para que você venha aclamar o Senhor, para que o Senhor lhe venha ter compaixão. E há uma diferença aqui, que essa mulher, ela falou assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque aquela mulher, ela viu a filha dela ali endemoniada, e aquela mulher, ela sofreu. Aquela mulher, ela passou por luta, ela passou pela provação. E é assim na minha vida e na tua vida. Quando um filho teu está lá no mundo das drogas, ou na prostituição, ou digamos, não sei, entendeu? Aquilo ali vai doer em você. Aquilo ali vai machucar em você, e você se pergunta: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por quê? Porque eu tenho orado tanto pelo meu filho, eu tenho feito tanto isso pela vida dos meus filhos, e hoje está acontecendo essa coisa. E aí você vai fazer uma reflexão, pedindo ao Senhor para que o Senhor lhe venha ter compaixão de você, porque está doendo. Foi assim com essa mulher de Cananeia. A mulher, ela estava desesperada, mas ela gritou e ela falou: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque minha filha está horrivelmente endemoniada. E aí o versículo 23 vai nos falar assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma.
Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Ei, talvez nessa noite você está batendo, você está clamando, você está buscando, mas Deus, ele está em silêncio. E o silêncio de Deus dói, o silêncio de Deus te machuca, mas o Senhor não respondeu palavra alguma. Então, quem trabalha não tem tempo para falar. Quem está fazendo a obra não tem tempo para fuxico. Quem está clamando não tem tempo para blá blá blá, não. Quem trabalha, quem está fazendo o ID do Senhor, quem está se posicionado diante do Senhor, não tem tempo para parar. Então, Jesus, ele estava aqui ocupado. Ele, porém, não lhe respondeu. E aí, olha só que a palavra do Senhor vai nos falar. E os seus discípulos aproximaram rogando-lhe: despede, pois vem clamando atrás de nós. E aí os discípulos chegou até Jesus e falou assim: despede, vamos, porque ela vem clamando atrás de nós. Mas o Senhor lhe não ouviu palavra alguma. Talvez você está buscando ao Senhor, você está falando para o Senhor a tua situação e o Senhor ainda não te respondeu. Deus, ele trabalha no silêncio. O silêncio de Deus dói, porque quando vem uma dor, quando você perde alguém, quando você é maltratado, quando você é desprezado, você fica ali martelando e vai perguntar: Senhor, por que disso? Senhor, por que de aquilo? Senhor, por que disso e aquilo? E o Senhor está calado. Deus, ele está provando. Deus, ele está provando eu e você. Porque o Senhor, ele quer que você clame. É no silêncio que o Senhor, ele vai provar tua fé. É no silêncio que o Senhor, ele vai provar a tua força. E ali os discípulos aproximaram de Jesus e rogaram-lhe dizendo: despede, pois vem clamando atrás de nós. Mas olha só, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só, o Senhor lhe foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E tem muita gente, igreja, com mau costume. Tem pessoas que vivem de uma maneira que ali virou costume. Não tem uma mudança, não muda nada, mas não é bom. É necessário nós termos uma mudança para que a palavra do Senhor venha se cumprir na nossa vida. Nós temos que ser renovados, nós temos que fazer com que algo novo venha acontecer nas nossas vidas. Jesus, ele não fica para discutir. Jesus, ele tem uma obra para fazer. Eu e você temos uma obra para fazer. Então nós não temos que ter tempo para murmurar. Essa mulher, ela poderia estar lá também murmurando, reclamando, porque a filha dela estava naquela situação. Mas ela não murmurou. Ela foi gritar por Jesus. Ela foi buscar Jesus. Então tem muita gente que não tem nada para dar. Tem muita gente que só quer ibope, só quer reconhecimento. Quem tem clamado não tem tempo para fofoca, não tem tempo para carruagens de latidos por aí. Quem está clamando a Deus não tem tempo para falar da vida alheia. Quem está clamando a Deus não tem tempo de murmurar.
porque sabe que o maior que está nela é a presença do Espírito Santo de Deus. Então tem sempre alguém precisando de nós. Tem sempre alguém ali precisando de um abraço, de uma oração. Porque às vezes quando Deus fica no silêncio, é a hora dos discípulos dele falar de Jesus. Porque às vezes essas pessoas elas ficam até desesperadas, porque o silêncio de Deus machuca, o silêncio de Deus dói. E aí essa mulher ela clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem coisas que acontecem, igreja, como eu falei, para nos atingir. Tem coisa que acontece com nossos filhos, que é permitido ele ser tocado por isso, aquilo, para que nós possamos pedir a misericórdia de Deus. Então, se você nessa noite está passando por algo que está te machucando, sua família está passando por algo que está deixando você cabisbaixo, você tem que clamar. Você tem que buscar a presença do Espírito Santo de Deus para que Deus venha ter misericórdia da sua vida. É um momento, é uma fase. E tudo passa quando nós clamamos a Deus. Às vezes o seu filho, alguém está passando por isso, mas não é para a vida inteira. Às vezes tem alguém que está passando por uma enfermidade que você acha que não tem mais cura, não tem mais jeito. Saiba que não é para a vida inteira. Saiba que o nosso Deus, ele é um Deus que cura, que salva, que liberta. Então Deus nessa noite ele vai revestir eu e você. Deus nessa noite ele vai nos dar força para que nós possamos clamar a Ele. Porque essa mulher cananeia, os cananeus, igreja, que a Bíblia fala, os cananeus eles eram antigos inimigos de Israel. Era um povo perverso que ocupava a terra prometida quando Abraão ali chegou. Era um povo que declarava mesmo ser inimigo do povo de Israel. Então ali essa mulher cananeia, ela rompeu, aqui a Bíblia fala, ela rompeu o silêncio e foi falar com Deus. Olha só, que nós possamos fazer uma reflexão, que por mais que você não está ouvindo a voz de Deus, por mais que Deus ainda não respondeu a tua oração, essa mulher cananeia, ela rompeu o silêncio quando ela falou aqui: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Talvez Deus ele não está te respondendo no tempo que você quer, mas essa mulher ela rompeu o silêncio e foi falar com Deus. Então nessa noite você pode interromper esse silêncio, quebrar o protocolo e falar com Deus. Você pode romper e falar com Deus. Não rompa o seu silêncio com pessoas que você não conhece, com pessoas que se diz ser teu amigo. Às vezes nós temos um linguajar bem mais fácil para falar com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, mas não tem um linguajar para falar com Deus. Aí você já quebra o protocolo, coisas que é segredo entre você e teu esposo, coisas que é segredo entre você e tua família, e você já fala pro teu vizinho, pro teu amigo, e aí você quebra o protocolo, quebra aquele silêncio que Deus não respondeu ainda para falar pro teu vizinho. Aquele sonho que você tanto almeja, aquelas promessas que você tanto almeja na presença de Deus, você quebra falando pro teu vizinho, falando pro teu amigo, mas você não rompe esse silêncio falando para Deus. Nós somos falhos, nós fazemos isso, mas nessa noite o Senhor ele está nos despertando através dessa mulher cananeia, para que nós possamos romper esse silêncio para falar com Deus. Então nessa noite quebra o protocolo, erga as tuas forças que você ainda tem aí e fale para Deus, porque Deus ele vai enviar
gente, pessoas certas para poder te levantar. Pessoas que vão clamar juntamente contigo, que não vão querer saber nem da tua história, mas vai falar assim: minha irmã, meu irmão, vamos orar. Deus, Ele é capaz de levantar pessoas para te levantar, para te ajudar a clamar. Então tem muita gente por aí achando que gritando, que falando demais está ganhando alguma coisa. Tem pessoas que quando entra até mesmo numa live para pregar, dá altos gritos e aquela coisa toda, né? Até mesmo eu, você mesmo no nosso lar, na nossa casa, nós gritamos com pessoa próxima da gente, achando que nós estamos ganhando alguma coisa, achando que nós estamos lá no topo de alguma coisa, sendo que nós só estamos perdendo. Eu sou falha nessa área. Você também pode ser falho nessa área. Mas nós podemos quebrar e romper esse silêncio, né, que tá aqui dentro de mim, dentro de você, que nós não falamos para Deus, mas nós gritamos em alta voz para alguém, achando que nós estamos ganhando. E nós estamos ganhando nada. Nós só estamos perdendo. Então que eu e você nessa noite, nós possamos usar esse grito para falar com Deus. Assim como essa mulher ela fez. Quando ela soube que Jesus estava passando ali nas regiões, ela clamou: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. E ali ela clamou ao Senhor. Que nessa noite eu e você possamos usar os nossos gritos, que nós gritamos com alguém que nos ama, nós gritamos com nossos esposos, com nossos companheiros, com nossos namorados, gritamos com os nossos pais, gritamos com alguém próximo a gente, achando que nós estamos ganhando alguma coisa. Quando vamos pregar, gritamos, achando que nós estamos ganhando seguidores, achando que estamos ganhando ibope, mas nós só estamos perdendo. Mas que nós possamos usar esses gritos para clamar a Deus, para que Ele possa ouvir o meu clamor, para que Ele possa ouvir o teu clamor nessa noite. Amém, igreja? Então, se até hoje você não recebeu ainda a tua promessa, mas você está clamando, não é hora de parar. Continue clamando, continue falando com Deus. Se você ainda não recebeu, continue clamando, porque essa mulher, quando ela clamou ao Senhor, Ele porém não respondeu palavra alguma, mas ela rompeu aquele silêncio para falar para Deus. Ela rompeu o silêncio de Deus. Ela incomodou a Deus para que Deus viesse ouvir o clamor dela. Jesus, Ele quer que nós sejamos atraídos. Jesus, quando Ele está em silêncio, Ele quer que nós sejamos atraídos. Ah, mas está acontecendo isso, aquilo comigo. Eu preciso atrair Jesus. Eu preciso chamar a atenção de Jesus para a minha vida. E aí, como que você vai atrair Jesus? Com um pouquinho de fé que você tem, você pode atrair a Jesus. Com um pouquinho de fé. Por mais que as tuas forças hoje sejam poucas, por mais que Deus Ele está em silêncio, Ele não respondeu ainda a tua oração, quebra o protocolo, rompa o silêncio e chame a atenção de Jesus nessa noite. Porque é melhor o pouco com Jesus, igreja, do que o muito. É melhor o pouco com Jesus do que com o muito. É verdade. Porque quando você tem muito, vamos lá, um exemplo.
dinheiro, né? Vou falar do dinheiro. Quando você tem muito dinheiro, muitas das vezes você nem se lembra de Jesus. Você quer saber de ir lá nas lojas, comprar um melhor salto, uma melhor gravata, a melhor roupa. Você vai para McDonald's, você vai para shopping e aí você não lembra de Jesus. E aí você vai lembrar de Jesus quando você tem um pouco. Quando está faltando algo na tua mesa, quando está faltando algo para você. E Jesus, Ele nos alerta nessa noite que é melhor o pouco com Jesus do que o muito. Então, se você é cristão, mesmo que você não seja um cristão, um servo de Deus, e você está vivendo de migalhas, é melhor o pouco com Deus do que o muito. Porque olha só, versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela foi até Jesus e falou: Senhor, socorre-me. Socorro. Ela clamou ao Senhor por socorro. E nessa noite eu e você podemos clamar ao Senhor por socorro. Talvez tenha um parente teu que está lá no hospital precisando de uma cura, um amigo ou um conhecido. Clame ao Senhor por socorro nessa noite. E o 26. Então ele respondendo disse, olha só. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ai, gente, aqui vem uma reflexão que eu acabei de falar aqui. O pouco com Jesus é melhor do que muito. Essa mulher, ela queria o pouco. Ela não queria muito. Então, se hoje você está passando por algo que você acha pouco. Ah, é pouco que eu estou ganhando. O meu salário é pouco. Ah, o meu marido me presenteia pouco. Ah, isso aquilo é pouco. Ah, não sei o que, isso aquilo é pouco. Ei, o pouco é melhor do que o muito. Saiba disso. Tem tantas passagens na Bíblia que nos traz assim uma reflexão. Vem lá aquela reflexão do filho pródigo. Quando tinha muito, tudo perdeu. E aí olha só o que Jesus falou para aquela mulher. Então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E deixe aquele momento sua filha ficou sã. Então o pouco que aquela mulher ela tinha era fé. Ela teve um pouco de fé para que a filha dela viesse ser curada. Então, se Deus te dá o que você quer, você não seria o que você é hoje. Às vezes eu e você pedimos: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. E aí Deus, Ele não te dá. Porque se Deus, Ele te dá, Deus, Ele não nos dá tudo para nós, porque Ele sabe quem nós somos. Se Deus, Ele te desse tudo que você quer, tudo, ai, eu preciso disso, aquilo. Se Deus, Ele te desse tudo que você quer, você não estaria hoje aqui no meio de nós. Você não estaria aqui ouvindo a palavra do Senhor. Se Deus, Ele te desse tudo que você quisesse, talvez você ainda era aquela pessoa velha lá do passado. Talvez você ainda estava lá no fundo do poço. Se Deus, Ele te desse tudo o que você quisesse,
você não estaria hoje clamando, buscando a Deus. Então você vai vencer clamando e não reclamando. A sua atitude, igreja, ela muda a situação. A sua atitude, as suas forças, a sua coragem, ela muda a situação. Então, se você tiver uma atitude de fazer lá na tua casa um altar, para você clamar, para você buscar Deus, para você orar pela tua família, a tua atitude vai mudar a tua história. Quando você faz um altar para Deus, para clamar pelos teus filhos, pela tua família, a tua atitude vai ter uma reação de Deus. Aí muitas das vezes nós não temos essa atitude. Nós muitas das vezes ficamos calados no silêncio, reclamando: por que Jesus não me ouviu? Por que Deus está calado? Porque disse isso, aquilo. É porque Deus, Ele quer que nós clamamos e não reclamamos, para que Ele venha atrair o que você tem aí dentro de você, que é a tua fé. Porque se Deus ele não tiver um meio de te chamar a atenção, você não vai clamar a Deus. É por isso que muitas das vezes eu e você passamos pela prova, passamos pela luta, porque Deus ele quer atrair eu e você pelaquilo que você ainda tem aí, que é a tua fé. Por mais que ela seja bem pequenininha, como um grão de mostarda, mas você pode atrair Jesus. Você pode romper o silêncio. Essa mulher, ela gritava, ela pedia, ela clamava para que Jesus viesse ouvir a voz dela. E aí os discípulos, aproximando de Jesus, já falando: bora, vamos embora, porque ela cada vez mais ela está chegando perto da gente. Mas Jesus, ele nem ouviu aquela mulher. Ele ficou, aliás, ele ouviu, mas ficou em silêncio. Não respondeu a ela. Mas ela gritou. Ela chamou a atenção de Jesus, ela quebrou o protocolo, ela rompeu o silêncio para clamar a Jesus. Então Jesus disse àquela mulher: ó mulher, grande é a tua fé. Faça contigo como queres, e deixa aquele momento, a tua filha ficou sã. Glória a Deus. Gente, para a glória do Senhor Jesus, até que o Senhor ele falou comigo e com você nessa noite, através dessa passagem da Bíblia. Então que nessa noite eu e você possamos aprender com essa palavra, que nós possamos clamar a Deus e não reclamar, tá certo? E se Deus ficar em silêncio, rompa o silêncio, grite, fale pro Senhor, tá certo? Então que você venha tomar essa palavra como meditação para sua vida e que você venha tomar posse da sua bênção, tá certo? Foi até que o Senhor falou conosco.